Salve investidor, seja muito bem-vindo. Hoje a gente vai fazer a precificação do REC R11 através do modelo de dividendos descontados. Primeiro a gente vai dar uma olhada no relatório e depois a gente vai para a precificação. Então vamos lá. Vamos passar rapidinho só pelos pontos mais importantes aqui, destacando que o patrimônio líquido por cota é de R$ 93,30, né, o valor patrimonial do fundo. A taxa de administração de 0,2% e a taxa de consultoria de 1%, somando os dois vai dar uma taxa de 1,2% sobre o patrimônio líquido. Nesse último mês, o fundo fez duas alocações pequenas aí na faixa de R$ 1 milhão. O primeiro pagando IPCA mais 10%, e o segundo, esse CRI Vita, 1.400.000 aproximadamente, um IPCA mais 8,7% ao ano de taxa. Já no lado das vendas, o fundo liquidou o CRI Econ, valor de 20,3 milhões de reais. Aqui embaixo ele também que fez uma aplicação para fins de liquidez no CRI MRV, no valor de 13 milhões de reais. Já vamos falar da inadimplência dele também. Aqui no gráfico 3 a gente vê a distribuição dos ativos como percentual do patrimônio. Então, 88% está investido em créditos recebíveis imobiliários, 4% em cotas de fundos de investimento de liquidez diária, 3% é um imóvel físico que ele recebeu como garantia de uma das operações que ficou inadimplente, e 5% do fundo é de FIIs, né, fundos de investimento imobiliário. Olhando com mais detalhe agora na carteira do fundo, eu marquei aqui os ativos que estão com algum problema, tá? Para a gente depois descontar do valor patrimonial para chegar próximo aí no valor justo, tá? Então aqui 1,2% o Aracaju Shopping, que embora ainda esteja adimplente, é um ativo que está com problema aí, se eu não me engano, está em recuperação judicial. O Olimpo está inadimplente, 1,3%. Essa debenture da Ávida é uma empresa aí que entrou em recuperação judicial, então a gente não sabe se vai receber ou quando vai receber esse valor aqui, mas é só 0,1% do fundo. Além disso, o CRI Olimpo 2 também está inadimplente, representa 1,1% do patrimônio líquido do fundo. Agora, a última informação que a gente vai olhar antes de ir para a precificação é esse gráfico da distribuição por indexador. Então, os ativos do fundo estão distribuídos desta forma aqui. 16% da carteira paga CDI mais alguma taxa, 25% paga IPCA sem variação negativa, outros 54% pagam IPCA mais uma taxa, né? 3% paga IGPM, 0,2% vai pagar TR e quase nada aqui, está 0,0%, mas enfim, um valor muito pequenininho aqui vai pagar uma taxa pré-fixada. Aqui embaixo a gente vê para cada indexador qual que foi a taxa de juros média de aquisição. Então a gente vai usar isso aqui multiplicando pelo valor do patrimônio do fundo para chegar próximo de uma projeção aí do que seriam os dividendos para os próximos anos. Agora a gente vai mostrar aqui 4 preços possíveis justos, né? Lembrando que isso sempre existe uma certa subjetividade, e lembrando também que aqui não é recomendação de investimento. O intuito do canal aqui é educativo e informativo, tá? Então vamos lá. Antes eu queria pedir um favor para vocês, se puderem, deixe o seu like aí, compartilhe esse vídeo, tá? Com quem vocês acreditam que tem interesse nesse tipo de conteúdo. E, gente, a partir de agora eu vou passar a fazer um canal de membros, em que eu vou passar a fazer um vídeo a mais. A gente estava fazendo um vídeo por semana, eu vou passar a fazer 2 vídeos por semana. Então, sendo que um vídeo vai ser exclusivo para membros, tá? E os membros também terão acesso antecipado aos vídeos. Então, se vocês puderem ajudar aí e se inscrever na área de membros, vai ajudar muito a gente conseguir manter o canal funcionando, tá? Então vamos lá, gente. Aqui a gente tem os últimos 12 recebimentos, né? Os últimos 12 pagamentos de rendimentos do REC R11, somando eles aí deu R$ 9,87 nos últimos 12 meses, o que dá, levando em conta essa cota que estava na data da gravação do vídeo de R$ 84,26, dava um dividend yield de 11,71%. A gente vai usar também esse preço aqui para chegar no preço usando o modelo de dividendos descontados. Além disso aqui, eu também vou fazer uma projeção
tá, de dividendos, que vai dar um valor diferente desse aqui, claro, e a gente chega em dois valores de preço de valor justo possíveis aí. Agora, antes de chegar lá, gente, lembrando também que quem for membro vai poder pedir o ativo para a gente analisar aqui, tá bom? Aqui eu coloquei também o percentual do patrimônio líquido do fundo de ativos que estão com problemas. A gente, para fins aí de análise, a gente vai simplificar isso aqui, dizer que esses ativos têm valor zero. Não é verdade, né? Mas só para simplificar aqui, a gente chega no preço justo de acordo com o valor patrimonial. Então, os primeiros dois preços que a gente tem como referência, né, para precificar esse fundo são justamente o valor patrimonial. Em primeiro lugar, porque é um valor contábil ali, o clube tem que reportar esse valor para a CVM e passa aí por critérios contábeis e também passa por auditoria contábil. Segundo ponto é que nos fundos de investimento de papel, que é o caso desse aqui, o valor patrimonial ele reflete o valor de mercado dos ativos. Então, como esses ativos, de um modo geral, eles têm um mercado secundário, os fundos eles usam o mercado secundário para precificar esses ativos, então eles dentro do fundo já refletem o valor de mercado. É por isso, inclusive, que a maioria dos fundos de investimento de papel tiveram queda no valor patrimonial recentemente, porque a taxa que é usada para descontar o valor futuro dos fluxos de caixa desses fundos, ela aumentou. A NTN-B, como todo mundo sabe, aí já está pagando mais do que 6%, então ela vem aumentando de acordo aí com o desequilíbrio fiscal do governo. A taxa longa aumenta e isso faz com que o valor presente dos ativos financeiros caia. Então, o valor patrimonial desses fundos de papel caiu recentemente, isso já foi refletido aqui em parte. Aqui o que a gente faz, a gente tira aqueles 3,7% do patrimônio líquido que estão em risco e a gente chega num valor patrimonial ajustado de R$ 89,85. Então, essas são as duas primeiras referências de preço para a gente. Agora vamos para o modelo de dividendos descontado. Então, nosso primeiro valor justo é o valor de acordo com os dividendos históricos. O que eu faço? Eu pego os R$ 9,87 e jogo na perpetuidade, como se o fundo fosse continuar pagando isso nos próximos 12 meses ad eterno. Aqui, normalmente, eu não uso uma taxa de crescimento para os dividendos, porque como os fundos de investimento imobiliário de papel, eles pagam os juros acrescidos da inflação, então você não tem o reinvestimento da inflação, então esse fluxo de caixa não costuma crescer junto com a inflação ao longo do tempo. Então vamos lá, o que são esses dois caras aqui, o prêmio e a NTN-B líquida de imposto de renda? Seguinte, o modelo de desconto de dividendos, a gente vai projetar o fluxo de caixa para o futuro. O que é o fluxo de caixa? Os dividendos que a gente vai receber, a gente projeta isso para o futuro como se a gente fosse receber para o resto da vida. E aí a gente tem que trazer esses dividendos futuros a valor presente. Para trazer valor presente, a gente tem que descontar por uma taxa de mercado. Tá? A taxa que a gente vai usar é atrelada aí à NTN-B, tá? Só que ao invés de usar a NTN-B pura, eu vou usar NTN-B, para quem não sabe, é o título do Tesouro Direto IPCA+. Ao invés de usar essa taxa pura, a gente vai usar ela líquida de imposto de renda. Por quê? Porque sobre os dividendos a gente não paga imposto de renda e sobre o Tesouro Direto IPCA+, a gente paga uma alíquota de 15% de imposto de renda. Então aqui eu já estou descontando esses 15%. E qual IPCA que eu estou usando? Eu estou usando a taxa de IPCA mais 6,27%, que era a taxa que estava sendo negociada no Tesouro IPCA mais 2055 com pagamento de juros semestrais, tá? Além disso, eu usei uma projeção de inflação de 5,3%, que aqui eu não usei o relatório Focus, eu usei a inflação implícita, que é a média, na verdade, das inflações implícitas para vários períodos diferentes, que essa taxa aqui é mais correta do que aquela que a gente vê no Copom, porque eles vivem errando a previsão de inflação, tá? Então a gente usa aqui a taxa da Ambima, que é uma taxa que reflete a realidade de quem está investindo dinheiro ali, apostando em quanto que será a inflação. Então, o número mais próximo da realidade, tá? Mais confiável. Então, usando a projeção da inflação de 5,3% mais o 6,27%, e descontando 15% de imposto de renda, a gente tem uma taxa de desconto de 10,11%. Agora, essa taxa de desconto aqui é uma taxa livre de risco, porque o Tesouro ele tem muito menos risco do que as empresas que emitem os créditos recebíveis imobiliários que fazem parte do fundo. Então, para isso, a gente vai colocar um prêmio, ou seja, além desses 10,11%, a gente vai adicionar um prêmio de risco aqui. Como a gente está correndo risco, a gente tem que cobrar uma taxa mais alta.
Então aqui tem muita gente que usa um desconto, então chega no preço-alvo e depois desconta 30%. Eu prefiro refletir esse cuidado, vamos dizer assim, aumentando o prêmio de risco. Tá? Então o prêmio de risco razoável seria de 2,5%. Tá? Isso daria um valor justo histórico de R$ 78,00. Então, se a gente quer ser mais conservador, a gente desconta por uma taxa mais alta, estou usando aqui 3%, e aí a gente vai chegar nos R$ 75,27 de valor justo, considerando o pagamento dos últimos 12 meses. E aí, por que usar 2,5% ou 3% de prêmio? É o seguinte, eu tenho acompanhado bastante, eu acompanho bastante fundo de investimento imobiliário de papel, e a gente vê os últimos lançamentos de CRIs na faixa de 3%, 2,5% além da NTN-B. Né? Se os CRIs individualmente estão cobrando esse prêmio, a gente não pode cobrar um prêmio maior para um fundo de investimento imobiliário, porque ele tem vários fundos ali dentro, então o risco do fundo de investimento imobiliário é menor do que o CRI individualmente. Então, de novo, os 3% aqui eu acredito que seja um prêmio de realista para cauteloso. Agora, como que a gente vai chegar no fluxo de caixa projetado do fundo? Eu vou usar o percentual do patrimônio que está alocado em cada indexador aqui. Essa tabela a gente pegou do relatório de gestão e a gente vai pegar aqui qual que é a taxa média de aquisição de cada um desses títulos que estão dentro do fundo. Então, a taxa média de PCA mais 8,21, CDI mais 4,02, taxa pré-fixada de 12,5%, TR de 11,64% e IGPM mais 9,39%. Esses aqui são os percentuais de alocação em cada indexador. Então, a gente vê que esse fundo está bem alocado em IPCA+. E aí o que eu faço aqui? Eu pego as projeções de cada índice individualmente, somo com aquela taxa média de aquisição e chego nessa projeção aqui. É claro que aqui pode ser que esteja um pouco distorcida essa parte do CDI+, tá? Porque o meu CDI projetado está em 12%. Se o CDI atual for mais baixo, se o governo conseguir pressionar o Banco Central a abaixar a taxa de juros também para uma taxa mais baixa do que a taxa de equilíbrio, isso aqui pode acabar afetando o rendimento do fundo, tá? E pode cair aqui essa parcela de 16% do patrimônio referente ao CDI+, tá? De qualquer forma, usando esses dados aqui, a gente chega numa taxa média de aquisição de 14,36%. Eu jogo aqui uma inadimplência o dobro do que a atual e desconto também a taxa de administração de 1,2%, né? Somada aí com a taxa de gestão ou de consultoria que eles chamam. Então, pegando essa taxa média ponderada pelo peso de cada ativo e multiplicando pelo valor do patrimônio líquido do fundo, a gente chega de R$ 12,25 de dividendos por ano. E aí, então, a gente vai chegar num valor justo projetado de R$ 93,38, usando também, de novo, né, a NTN-B líquida de imposto de renda de 10,11%, mais o prêmio de 3%. Isso aqui, gente, a gente vai ter aí potencial, vamos dizer assim, de valorização de 11% pelo valor patrimonial, ou seja, se a cota de hoje chegar até o valor patrimonial do fundo, você tem um potencial de valorização na cota de 11%, isso aqui sem considerar o pagamento de dividendos, né? Se o preço atual do fundo chegar no valor patrimonial ajustado, a gente tem um potencial de 7% de ganho. Se o preço de hoje chegar no valor justo, de acordo com os dividendos históricos dos últimos 12 meses, a gente vai ter uma perda de 11% na cota, e se chegar no valor justo projetado, a gente tem um potencial de 11% também de ganho, tá bom? Agora me diga aqui o que vocês acham, se está mais para chegar no valor justo a preços históricos ou pelo projetado aqui. Me dê a sua opinião aí, o que vocês acharam do vídeo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Não se esquece de dar like e se inscrever aqui no canal, tá bom? Um abraço, tudo de bom e bons investimentos.